Olha, eu vou falar pra vocês, viu? É claro que a gente já esperava, né, de acordo com algumas notícias, né? Mas assim, a gente não esperava que fosse tão rápido, né? Tanto que eu vou até começar diferente o meu vídeo de hoje. Eu tava saindo da academia, tipo, indo ao mercado, né? Quando eu cheguei no mercado, eu fiquei sabendo da notícia, né? Já li, né? Era 3 horas e 3 horas em ponto, recebi uma notificação, fui olhar lá e aí saiu a notícia. Pedro Martins não é mais o CEO do Santos, né? Que é um cargo que não existe, né? Porque o Santos não é empresa ainda, né? Embora todos, né, ou então, vamos dizer, 90, mais de 90% dos torcedores do Santos querem que o Santos seja uma SAF, né, e seja vendida por uma empresa muito boa, né, como por exemplo a PIF, que é o nosso sonho máximo, né? Mas assim, é, é curioso, né? É curioso como o Pedro Martins ele acumula. É até engraçado falar usar esse termo, acumular poucos tempos, né? Poucos meses em cada clube que ele passa, né? Poucos tempos foi ótimo. Peço desculpas, mas poucos meses pelos clubes que ele passa, né? Foi assim em Botafogo, foi assim em Vasco, foi assim no Cruzeiro. E assim, é curioso, né? Mas vamos lá. Né? Eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Por favor, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber novas notificações dos novos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dar o crédito aqui, né? Obviamente, vocês sabem, para quem acompanha o canal, né? Nem eu nem o Kaká somos jornalistas, né? Mas gostaríamos muito, tá? Muito mesmo, de participar, né? De ser o nosso trabalho principal aqui, cobrir o Santos Futebol Clube, né? Então, tá aí pelo Diário do Peixe, Santos decide demitir o seu Pedro Martins, tá? Ainda vai oficializar, mas isso já é certo, né? Que é o texto pela Laura Marcelo e Lucas Barros. Então vou ler só esse trecho aqui, né? Na verdade são vários trechozinhos que eu coloquei aí, que eu fui fazendo um compilado, né? Então o Santos decidiu pela demissão do senhor Pedro Martins, a medida ocorre após forte pressão de conselheiros e torcidas organizadas. Bom, vamos lá. Para quem não lembra, um pouco tempo atrás, tá? Eu não vou até para falar um pouquinho de besteira, né? Foi nessa semana, agora não vou lembrar, tá? Não sei nem se eu vou conseguir aqui achar aqui logo de cara, mas assim, o Santos, né? Ele teve o Pedro Martins, olha, o Marcelo Teixeira, ele teve uma reunião, né? Teve uma reunião, foi 6 de maio, né? Teve uma reunião na Unisanta, né? Que para quem não sabe é a universidade, né? Da família Teixeira. Então teve uma reunião com duas torcidas organizadas. E aí, né? Obviamente eles chegaram, com certeza um dos assuntos foi o Pedro Martins, né? Então tá aí, né? Então, ou seja, com certeza uma pressão da torcida organizada e aconteceu isso, né? Vamos lá. Então, encerrando um ciclo aí de quase 5 meses do executivo no clube, né? O Peixe ainda não confirma a informação, mas, gente, o Diário do Peixe é super confiável. Muito provavelmente, ainda hoje ou no máximo amanhã, já vai estar sendo oficializada essa notícia, né? E aí, gente, olha só, eu até acabei colocando aqui, né? Então, ou seja, tipo, eu até acabei colocando aqui que eu até fiz errado aqui, né? Tipo, a montagem, mas tudo bem, né? O que que acontece? Na verdade, eu até esqueci de colocar. O que o Diário do Peixe ele coloca é que o Pedro Martins ele teve influência, né, em contratação de 11 jogadores, né? Uma delas vocês vão ver aí que eu não vou concordar, mas nem a pau, tá? Então, são os zagueiros aí, Ivaldo, emprestado do Cruzeiro, o Luizão, né, o lateral Léo Godoy, emprestado do Atlético Paranaense. Então, vamos lá. De todas, né, até agora, são três que eu falei, né, três, e duas delas, até agora, não estão funcionando, né, que é o Luizão e o Godoy, muito pelo contrário, né, então, ou seja, tipo, agora, você já sabe pelo Diário do Peixe quem realmente teve a presença aí na contratação. O volante Zé Rafael, vamos ver se ele vai voltar, esperamos que ele volte mesmo, que ele estreie, que parece tudo que ele pode estrear, tá quase certo que ele vai estrear, né, contra o Ceará, vamos torcer que ele estreie muito bem. Os meia atacantes Barreal, que está dando certo, né? Podemos falar que está dando certo. O Barreal tipo, é um bom jogador e está se dando bem no Santos. Tassiano, que até agora, male male, tá naquelas, né? Tem jogo que joga muito bem, tem jogo que joga mal, né? Neymar, desculpa, Laura Marcelo e Lucas Barros. O que eu posso falar aqui, e eu entendo que talvez vocês tenham colocado, é que o Pedro Martins, durante a sua, né,
fase aqui no Santos, né, na sua época aqui no Santos, né, pouquíssimo tempo, que tenha, na sua gestão, entre aspas, tenha trazido o Neymar, tá? Gente, desculpa, nem Marcelo Teixeira, nem Pedro Martins, só Deus ali, né? E o Neymar que decidiram, né, vir ao Santos, tá? Eu tenho certeza disso, tá? Tenho certeza disso. E os atacantes Chiquinho Soares, que para mim tá sendo uma boa contratação, ele ainda precisa arrumar o seu ritmo de jogo, mas eu acho que o Chiquinho Soares tem tudo. Depois que o time engrenar, o Chiquinho Soares tem tudo para ser um dos artilheiros do Santos aí. Tá, o Rolheiser também muito boa contratação, e David Washington, que, né, o David Washington ele tá bom e tudo mais, só que aquela coisa, né, a gente não sabe se o Chelsea vai pedir ele agora de volta no meio do ano, se, né, se não vai querer, se não vai vingar, tipo assim, o David Washington ainda tô sentindo muito nervosismo nele, né, ele chutando alguns erros que ele não errava, né, ele dando uns chutes assim muito errados, e ele não errava de jeito nenhum. E o Gabriel Veron, péssima escolha. Péssima, péssima, péssima. Né? Esse último, empreitado pelo Porto, tem acumulado episódios de indisciplina, como atrasos em treinos e relatos de ter se apresentado embriagado, que gerou multa e afastamento da última partida contra o Grêmio. Olha, gente, vou até falar aqui, se por acaso foi esse motivo, né, que não foi nem do atraso, mas foi para ele ter chegado ele ter se apresentado embriagado, por favor, se for isso, me fala, manda um e-mail aqui pro canal, que eu vou comprar sempre 3 caixas por semana pro Gabriel Veron, tá bom? Pode deixar, na minha conta, eu fico endividado, mas eu prefiro deixar o Gabriel Veron de fora do Santos, tá? Podem suspender ele à vontade. Entre outras decisões marcantes da sua gestão está a aposta do Pedro Caixinha, que não resistiu à pressão dos resultados e acabou demitido. Tá? Martins também participou da contratação do Kleber Xavier para ocupar o cargo deixado pelo português. No entanto, uma entrevista coletiva concedida em 15 de abril, marcando 100 dias de sua gestão, foi considerada desastrosa nos bastidores. Aí que eu quero chamar a atenção de vocês, e aí eu vou voltar aqui para minha tela aqui. Gente, vamos lá. Desastrosa. Porra, é só o Pedro Martins também. Agora vou falar aqui assim, concordar. Primeiro que é uma aposta, a gente não sabe se o Kleber Xavier pode dar certo, né? Temos isso também que a gente tem que pegar e temos que torcer para que dê certo. Porque se ele não der certo, gente, o Santos que tá mais perdido do que nunca, né? Mas assim, não passou só por ele, né? Não passou só por ele. Então, obviamente, passou pelo Teixeira, passou pelo Compliance, passou por tudo a todos que concordaram, nem que seja a sua maioria, do que da Kleber Xavier. Então, por favor, né? Não venham só culpar o Pedro Martins. Tem muita gente culpada nessa história, né? Aí vamos lá. E por que eu tô falando isso que tem muita gente culpada nessa história? Bom, vocês lembram da coletiva que ele deu, né? Então, ou seja, uma coletiva completamente desastrosa. Ele não falou mentiras, tá? Que nós sabemos, mas foi no momento errado. Eu até, na hora, até falei, pô, ele teve coragem. Não. Depois eu pensei melhor e realmente, ele pode ter tido coragem, mas foi burrice. No momento em que o Santos se encontrava em negociações com treinadores, principalmente com o Sampaoli, né? E aí tudo isso fez com que o Sampaoli desistisse, né? Foi que alguns clubes viram e que aí treinadores falaram assim, não vou para aí também, tá? Porque olha a bagunça que tá o Santos, né? Muitos treinadores falaram isso. Então, gente, é uma coisa que é impressionante, né? É muito impressionante como que uma pessoa, né? Gente, ele é mais novo do que eu e do que o Caio, tá? Eu e o Caio temos 38 anos, o Pedro Martins tem 32, cara. O cara não tem experiência no ramo do futebol. Não tem, tá? Não tem. Ah, ele passou no Botafogo, ele passou. Não tem, tá? Eu, por exemplo, eu fui um dos enganados aí que eu poderia ter estudado melhor, né? Sobre o Pedro Martins e ter visto isso, né? Antes de falar dele, assim, ah, nossa, pode ser uma boa e tal. Não foi. Então, eu acho que assim, né? Vamos analisar aqui um ponto sobre essa questão da entrevista coletiva que foi há um tempo atrás. Pedro Martins foi ocupado? Foi. Mas, por que o Marcelo Teixeira e toda a sua gestão não falaram o seguinte, olha, deu merda, né? Deu merda. Ele não deveria ter falado aquilo, ele falou, ele tá cuspindo na nossa cara, tá cuspindo no Santos, do jeito que o Santos tá hoje. Então vamos fazer o seguinte, isso vai dar merda com o Sampaoli. Faz o seguinte,
Vai agora você, fulano, e vai decidir lá quem que seja, que fale lá espanhol muito bem, tal, que entende futebol. Faz o seguinte, ó, vai lá você agora, pega o avião agora e vai atrás do São Paulo agora. E conversa com ele lá. E já explica que ele vai ser mandado embora, Pedro Martins. Que o Pedro Martins vai ser mandado embora. O Santos não fez isso. Simplesmente deixou rolar, foi deixando rolar, foi deixando rolar, foi deixando rolar. E aí, né, aconteceu isso, né? O, o assessor do São Paulo, ele falou, ó, você viu a bagunça que tá lá? Não vai, cara. E o São Paulo decidiu não ir, né? E aí é difícil, cara. É difícil quando a gente tenta entender como as coisas funcionam no Santos. É tudo na lentidão, né? E aí traz uma aposta que é o Cláudio Xavier, de novo, estou torcendo para dar certo. Ele fez, eu gravei um vídeo ontem, né? Gravei, também falei pedindo, né, para a torcida dar paciência, ter aí pelo menos um mês para a gente analisar. A gente viu já mudanças contra o Grêmio, o time melhorou, mas de novo, por erros individuais, tá? O Santos perde o jogo, né? Então você vê que não é o coletivo, né? E vamos ver como é que vai ser, tá promovendo mudança até mesmo nos treinamentos, como eu falei ontem, dos times reservas, né? Do time reserva. Como é que tá, né? Vai ter um dos melhores preparadores físicos do país, né? Ao lado dele, vamos ver como é que vai ser. O Santos tem tudo para melhorar nas mãos dele, tá? Eu tô dando esse voto de confiança aí. Posso estar errado? Posso, espero que não, tá? Espero que eu esteja certo, que ele vai dar certo, tá? Então, o que que acontece, tá? O Santos mais uma vez deixa tudo na lentidão, mais uma vez perde um técnico, né, nessa questão aí com o Pedro Martins, e aí, ao invés de mandar embora o cara, ainda deixa o cara depois de um tempo. Aí ele fala o que fala lá, tipo, na entrevista pós-jogo do São Paulo, e aí não fala contra o CRB, não fala contra o Grêmio, e, cara, desculpa. Alguém tem que ser responsabilizado de fora do clube, né, de fora do campo, né, não só os jogadores, né. E ele também, assim como o Marcelo Teixeira, não falou nada, né? Desculpa, são dois frouxos, são dois covardes, que não chegam e dão a cara a tapa, né? Então vamos ver como é que vai ser aí. Agora, minha opinião, né? O Marcelo Teixeira com certeza já deve estar trabalhando aí para trazer um dirigente técnico, né? Um dirigente de futebol, né? Tem muita gente que tá falando de Luxemburgo, e aí vamos lá, tá? Vamos lá. Falando de Luxemburgo, não que eu queira, tá, pessoal? Não que eu queira. Mas fazendo comparação entre Pedro Martins e Luxemburgo, mil vezes Luxemburgo, tá? Ele pode estar desatualizado em algumas coisas e tudo mais, mas o olhar para jogadores, para o futebol, ele tem. Ele sabe. Então ele vai saber enxergar, por mais que ele esteja desatualizado, de novo, tá? De alguns termos, de algumas estratégias, mas isso aí não muda. Então, ou seja, ele vai conseguir identificar alguns problemas que tem no clube, no time, e com certeza vai atrás, além de incentivar o uso da base, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que vamos ter um pouquinho de paciência nesse sentido com a pessoa que chegar e vamos ver como é que a pessoa vai agir. De novo, se for o Luxemburgo, é melhor que seja ele do que o Pedro Martins ficasse, tá? Mas podemos ter outros nomes aí na praça que possa trazer, né? O Luxemburgo, o bom dele é que ele não vai ser tão caro assim, eu pelo menos imagino mesmo que porque ele vai estar construindo uma carreira nova, né? Que é a carreira nessa área aí de dirigente de futebol. Então, o que a gente precisa disso? Precisa de alguém que saiba mesmo e que cobre o treinador em si, né? Que cobre, que faça reuniões. E o Luxemburgo, na minha visão, é este cara, tá? Mas, de novo, não tô cravando nada aqui, não sabemos. Pode ser que aqui nesse momento que eu esteja gravando o vídeo, isso possa já estar rolando nos bastidores, já pode ter saído a notícia, não sei, tá? Mas vamos ver aí como é que vai ser, tá bom? Então, gente, é isso que eu tenho para trazer para vocês aí. A notícia ficou até estendida um pouquinho, mas a gente decidiu, eu e o Kaká, a gente decidiu fazer esse vídeo para postar nossas opiniões, né? Tipo, para deixar mais claro aí, mais exposto o que o canal pensa sobre essa questão do Pedro Martins, tá certo? Gente, antes de mais nada, deixe seu like, tá? E por favor, tá? Clique no botãozinho de hypar logo que aparece aí embaixo após você clicar o botão de like, tá? Porque isso nos ajuda tipo, a dar um alcance maior no YouTube, tá bom, pessoal? Então, deixe seus comentários, por favor, sempre com educação, tá bom, galera? Que a gente sempre tem procurar estar respondendo numa boa aí com vocês, tá? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.